hoje pra mandar bem nas provas do Enem. Esse programa cheio de gente bacana. Olha só o nosso time de ajudantes aqui. Todo mundo feliz, porque nós estamos preparadíssimos para o Enem 2024. Já chegou mais uma edição do Intensivão. E esse programa nada seria sem eles, os professores do Colégio Diocesano, marcando presença com a gente. Também temos aqui o pró-reitor da SES UNITA, Darcy Sintra. E tem muita coisa bacana no nosso programa que tá só começando. Então você já pode avisar todo mundo que nós estamos no YouTube, TV Jornal Interior, ao vivo. Liga no YouTube, compartilha, comenta, avisa todo mundo que o programa mais animado do seu sábado chegou. Chegou na telinha da TV Jornal Interior. Pois é, gente, agora, hoje é o seguinte. Nós estamos felizes, animados, preparados, mas a aula hoje é daquelas que eu já fico ruim pra unha, viu? Meu Deus do céu, já me benzi 3 vezes, já rezeitei, sabe, Maria? Tudo que vocês imaginam, porque hoje tem uma aula bem bacana pra vocês, aquelas dicas imprescindíveis pra você mandar bem nas provas do próximo fim de semana. Então, a gente vai fazer hoje um programa muito massa, muito legal para vocês. Quero pedir para as meninas sentarem, nossas estudantes, nossas feras que já estão preparadíssimas para estar aqui com o nosso programa. Vocês também, professores, fiquem à vontade. Teremos hoje as dicas de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Bem-vindo, pega papel, caneta, pega um copinho com água e se prepare que é uma hora de muito conteúdo para vocês. Agora, vamos começar? Já esquentamos, já aquecemos, já apresentei para vocês hoje os nossos convidados. Agora, sabe aquele professor que a gente não diz o nome, mas há sinais. Atenção, minha produção. Música no ar. Olha, já estou rindo por aqui. Porque vem aí, professor Jairo Batista. Conhece, professor, essa cantora? Esse menino lá vai te pagar pro resto da vida. Bem-vindo. Olha, professor, eu soube que ele é fã de Shakira e eu pesquiso os meus convidados. Olha o vermelho. Muito obrigado, professor Menelau. Você me paga. E é uma música bem atual, nada daquelas que a gente coloca todo ano. A gente inova no nosso repertório também, professor. Exatamente, Jairma. Mas muito obrigado. Vamos agora para o que realmente interessa, né, gente? Que é a matemática aí, para vocês trazermos aí um upgrade nessa reta final, traçarmos algumas dicas, algumas ideias para que vocês se deem bem nessa prova aí, tanto de matemática quanto de ciência da natureza, nesse segundo dia de prova. Pois vamos embora para as dicas. Porque, professor, eu já estou aqui como uma aluna aplicada. Câmera foca em mim. Chega aqui, que eu me preparei para essa aula de matemática. Boa! Porque eu vou mandar bem sim nas provas do Enem. Vamos perguntar à minha plateia. Vocês sabem o que é isso aqui, minha gente? Vocês já viram isso na vida? Não! Nunca tocou numa preciosidade dessa? Não, tabuada já, mas esse jornal não. Professores me defendam. Olha a cara dos nossos professores. Um jornal, professor Renato. Ninguém conhece mais o livrinho de tabuada, mais não. Hoje é o quê, professor? Hoje é no tablet, né? Facilidades. É, mas aqui, viu? Aqui eu me garanto na aula de hoje. Só na conta de multiplicar, o resto... E exatamente. Aí é a raiz do problema do Enem, né? É fundamental a base. A base do Enem é fundamental para que se tenha uma boa nota. E aqui é a tabuada dos anos 70, que eu quis honrar a data de nascimento de vocês aí, viu? O ano de nascimento. Eu sou de Bob Esponja para cá. Tá certo, bora lá, professor. Eu já estou aqui com minhas anotações. Então, pessoal, vamos nessa. Vamos aqui trazer algumas ideias para vocês. Inicialmente, eu gostaria de tratar, até como Jailma trouxe aí a tabuada, não é? Se fala da matemática básica. Ela é fundamental para que vocês alcancem uma boa nota no Enem. Eu digo isso porque é extremamente importante, gente, que ao pegar a prova, vocês façam um mapeamento. E aí eu não estou falando do primeiro dia, não estou falando do segundo dia, eu estou falando dos 2 dias, tá?
faça um mapeamento da prova, escolha a questão de modo adequado, aquela que você sente mais domínio. Não é? Você não precisa ler a questão inteira, obviamente, você não vai estar perdendo tempo, ao contrário, você vai estar lucrando ali, você vai estar ganhando tempo. A partir do momento que você escolhe as questões de modo adequadamente ali, que você tem um maior domínio, você consegue responder uma maior quantidade de questões num curto espaço de tempo. Isso vai lhe trazer uma tranquilidade psicológica maior para aquele momento inicial, sem falar que você vai estar também com um nível de concentração mais alto ao início da prova, e aí vai responder aquelas questões que você tem mais domínio, que provavelmente são as questões mais fáceis e que têm um peso maior no Enem. Isso é muito significativo para que você tenha um melhor resultado, para que você alcance o máximo, o melhor resultado que você pode ter aí na prova do Enem. Mas falando aqui de matemática, especificamente de matemática, a gente trouxe aqui uma imagem para vocês que reflete os principais assuntos. É sempre comum, né? Os estudantes sempre perguntam quais são os assuntos que mais caem no Enem. Então, aqui nós temos já de cara a geometria, e aí estamos tratando tanto da geometria plana, quanto da geometria espacial, quanto da geometria analítica. Eu vinculo muito mais a geometria espacial devido a ela estar muito ligada também à geometria plana, fazer esse casamento entre as duas. Depois nós vemos aqui, ó, escala, razão, proporção, que aí sim envolve uma matemática básica, que normalmente tem um peso muito maior no Enem. A aritmética também, da mesma forma. Gráficos e tabelas. Então, esse segundo, terceiro e quarto lugar aí ocupam, sem sombra de dúvidas, as questões que têm um nível de complexidade mais fácil. Depois vem função, porcentagem e assim por diante. Eu gostaria de passar agora algumas dicas e gente, nessa reta final, é fato que a gente fica tentando se lembrar, né, das fórmulas para não dar aquele branco. E aí o que mais a gente precisa fazer é aquela fila mental, né? Faz aquela filazinha mental, faz aquele mapeamento, tal qual vocês fazem quando vão fazer uma redação. Não é comum a gente fazer aquele mapa, né, de pensamentos, né? Então é importante também a gente ter esse mapa de fórmulas, para que, tão breve, a gente não consegue mais estudar um assunto, né, Jailma? Mas a gente consegue relembrar assuntos que são de relevância, que são muito importantes para que a gente alcance o objetivo. Por exemplo, paralelepípedo aqui, como é que eu calculo? O comprimento vezes a largura vezes a altura. Isso eu estou fazendo o cálculo do volume. Se eu quiser calcular a área, então eu vou para cada um desses espaços e calculando a área. A vezes B, B vezes C, A vezes C, e tudo isso depois eu multiplico por 2, somo e multiplico por 2. Caso da esfera, gente, é um sólido muitíssimo importante. 4/3 de πr ao cubo é o volume dele. A área é 4πr ao quadrado. Outro sólido importante é o cilindro, que é a área da base vezes a altura. É o mesmo cálculo do volume de um prisma. A diferença é que num cilindro nós sempre teremos como área de base um círculo, tá certo? Um círculo, a depender da situação, se a gente quiser vincular uma figura geométrica, um copo cilíndrico, ou um cano de água, né, um cano PVC, onde a tubulação ali é vazada, nós teríamos apenas ali o comprimento da circunferência. Só para a gente finalizar, passa aqui a figura geométrica espacial 2, ó. Estamos tratando aqui do cone, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma fórmula do volume de uma pirâmide. De uma pirâmide aqui, ó, a área da base vezes a altura dividido por 3. A diferença é que na pirâmide nós podemos ter diversos tipos de área de base. Já no cone também sempre será uma figura circular, pois é um sólido que é um corpo redondo. Já o prisma, a mesma situação, ó, a área da base vezes a altura. A diferença também sempre será em relação à base. Nós podemos ter uma base triangular, uma base quadrangular, uma base pentagonal e vezes a altura, que é realmente como a gente calcula o volume de um prisma. Obviamente, os volumes, gente, no Enem sempre serão de bastante relevância. Aproveita aí, estudante, tira um print, fera. Printa aí, né? Tira uma foto da tela. Você que está acompanhando pelo nosso YouTube, aí nas redes sociais, printa também, porque aí dá já para ter essa
colinha mental para ir daqui para o dia da prova, você se preparando com bases nessas orientações e nessas dicas importantíssimas, professor Jairo. Exatamente, Jailma. Muito importante é você saber o que significa cada letrinha, né? Você tem um R ali do raio, L do lado. É muito importante você também aprender a aplicar essa fórmula. Professor, vamos ver se tem alguém aqui que vai na área de vocês, de hoje? Estudantes, levantem para mim a plaquinha. Quem vai preferir que área aqui, para a gente ter uma noção de como é que tá aqui a nossa plateia dessa semana. Biológicas, olha aí, exatas. Biológicas aqui também, tá? A sua também é biológicas, olha aí. Tem exatas aqui, então tem aí futuras... A gente já que vão sabe ter um peso imprescindível na... a frequência é muito maior de gente que gosta de jogar futebol, que gosta de humanas. Infelizmente, a matemática carrega isso com ela, mas a gente fica lutando aí para que eles consigam e gostem cada vez mais dessa disciplina que para nós é tão significativa. Obrigada, professor Jairo, arrasou nas agradeço, dicas, Jairo. mais uma vez. Música em homenagem ao professor Jairo, para quem não entendeu, né? Ele é fã de Shakira. Então, animados, tá vendo? Aqui é matemática, conhecimento, ciências da natureza, muita coisa bacana nesse bloco para vocês. E vamos fazer o revezamento agora? Mais uma sequência de matemática. Quero convidar aqui o professor Renato Costa. Chega, professor! O professor Jairo já deu umas dicas aqui. Eu quero saber o que é que o professor Renato Costa traz nesse momento pra gente, ainda dentro de matemática. Isso, veja, a gente traz primeiro que o aluno tenha cuidado, ler todas as questões, maior concentração para fazer a conexão entre o enunciado e o cálculo. Então, essa conexão entre ler e responder é o principal objetivo na hora de realizar a prova. Perfeito. Simbora para nossas Vamos lá. dicas gerais agora. Veja, Preparem prints e fotos da tela. coloquei para vocês PA e PG. Se eu tenho uma PA crescente e uma PG crescente, Renato, elas crescem de formas iguais? Não. A PA, ela cresce numa velocidade menor, enquanto a PG, ela cresce numa velocidade maior. Então, eu tenho tanto a fórmula do termo geral, A1 mais N menos 1 vezes R. Renato, se eu estiver utilizando o segundo termo, A2 mais N menos 2 vezes R. Então, essa fórmula ela pode se adaptar na forma que você vai responder as questões. A fórmula de PA, ela vem somando. Renato, soma de PA. O primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por quanto? Por 2. Então, se eu tenho... Renato, vamos somar de 1 até 100. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. Então, eu tenho 101 como resposta. Se eu tenho 100 números e estou somando 2 a 2, eu tenho 50 parcelas de 101, que eu tenho 5.050. Então, tem que tomar cuidado na fórmula de termo geral da PA e soma de PA. Renato, o que é que eu venho para a PG? A PG, no lugar de estar somando, eu estou o quê? Multiplicando. Então, ela aumenta numa velocidade o quê? Maior. Renato, dá para usar a fórmula do termo de PG com dinheiro? Pode. Qual é a diferença? Esse menos 1 não vai ser utilizado. Então, por que, Renato? Porque o menos 1 ele é imediato. Ele me dá a resposta imediata. Se eu estou falando em dinheiro, eu preciso de um tempo decorrido para que eu tenha essa resposta. Então, dá para usar bem? Dá. E soma de PA, soma de PG, eu tenho a primeira ali, A1, que representa a razão, que é o número da frente dividido pelo número de trás. Tá? E eu tenho soma de PG, o quê? Infinito, e tenho finito. Combinado? Veja, o nosso próximo assunto, a gente tem o seguinte: arranjo e combinação. Renato, quando é que eu uso arranjo? Quando é que eu vou utilizar arranjo? Quando a ordem dos elementos modificar o resultado final. Professor Jairo, posso usar você como exemplo? Vem cá, professor. Não vou deixar você de fora, não. Veja. Vamos formar uma dupla. Renato,
Jairo. Jairo, Renato. Mudou a dupla? Não. Então é uma o quê? Combinação. Se Renato chega em primeiro e Jairo em segundo. Jairo agora em primeiro e Renato em segundo. Mudou o pódio? Mudou. Então vai ser o quê? Arranjo. Eu sei que vocês imaginaram que eu não ia usar a dupla, ia ser um casal, mas eu usei a dupla, professor. Muito obrigado pela parte que me toca, viu? Então veja. Então eu tenho arranjo simples e combinação. No meu caso aqui, eu tenho arranjo. Arranjo, a ordem altera o resultado final. Então, o que é que eu vou me preocupar? Se eu estou falando em números, é arranjo. Se eu estou falando em equipe, é uma combinação. Se eu tenho o número 13, ou se eu inverto 31, automaticamente a ordem alterou o número e isso vai ser um arranjo. Renato, se eu tenho o seguinte, vou fazer uma comissão. Renato, Jairo e Manuel, que ali está, muito lindo com aqueles olhos azuis. Manuel, Jairo e Renato, mudou a comissão? Não. Então é uma o quê? Combinação. Quando a ordem altera, é arranjo. Quando a ordem não altera, é combinação. Jairo é muito fã de futebol. Se eu tenho jogo de ida e jogo de volta, é arranjo. Se eu só tenho um único jogo, que é jogo de ida, isso vai ser o quê? Combinação. Pessoal, foi um prazer. Obrigado pela atenção. Muito bom fazer parte com esse cara aqui, de trabalhar com ele na dupla de matemática. Mas, muito obrigado pelo carinho. E, doutora? Você sempre prejudica o professor Jairo, né? Não, eu ajudo. Obrigada por tantas dicas tão preciosas, tão maravilhosas. Quem printou também já está como o professor Jairo, né, que colocou Isso. as dicas essenciais na aula dele. Quem printou essa aula também já tem aí um grande passo. O que a gente precisa deixar claro? Aqui, gente, vocês estão tendo supra-sumo com os professores do Colégio Diocesano. Obrigado pelo carinho. Muito e eu bom. agradeço demais. Mas olha o rock and roll. Show. Agora melhorou. ó. Gente! Agora. Agora melhorou a música. Show de bola aí, ó. Bom. Ali estão mais animados. Sim, ó, e também, ó. Obrigada, professor Renato Costa. Valeu. E é esse clima de alegria aqui no nosso intensivão e de muito aprendizado também. Vocês sabem que nós contamos com a parceria da SES Unita. Olha, tem aí vestibular super concorrido, muita gente comemorando que foi aprovado na SES. Já teve matrículas, né, gente? Período que já começou. E eu quero chamar aqui o pró-reitor da SES Unita, Darcy Sintra, para contar pra gente como é que estão esses bastidores dessa correria na SES. Vem pra cá, Darcy, bem-vindo. Hoje nós estamos muito comportados. Pode deixar um rodo pra você. Darcy, bem-vindo ao nosso programa. Que alegria ter a SES Unita mais uma vez com a gente. A gente fica muito feliz, Jailma, de participar e de estar nesse momento de preparação dos jovens para o Enem, com os professores do Diocesano, porque a gente sabe que é um momento de muita ansiedade para os jovens e que esse reforço final pode contribuir para que eles tenham aquele diferencial durante a prova. Então a gente fica feliz de participar e de estar mais uma vez nesse projeto com a TV Jornal. A gente que agradece, tá assim, olha, eu vi aí as imagens circulando nas redes sociais da emoção dos aprovados no vestibular. Que coisa tão linda, não foi? Matrículas iniciaram, vão até quando? As matrículas iniciaram na semana passada. Ao longo de toda essa semana, nós tivemos matrícula ocorrendo na SES. Até a próxima terça-feira, dia 5, a gente está realizando essa primeira etapa de matrículas. Então é importante que a fera que conseguiu conquistar esse espaço na SES, possa garantir a sua vaga realizando a matrícula. A partir do dia 6, a gente já inicia a convocação daqueles que ficaram na lista de remanejamento. Dá para utilizar ainda essa nota do Enem para alguma entrada na SES? Como é que funciona isso? Para aqueles estudantes, para aquelas estudantes que não conseguiram realizar o vestibular, a gente tem outros processos seletivos que vão acontecer. O Enem é um deles. Então, claro que aqueles que garantem já a vaga a partir do vestibular já não correm o risco de ficar sem a vaga no curso que tanto sonharam. Mas nós teremos até o início do ano outros processos seletivos e a nota do Enem
é um dos caminhos para conseguir também conquistar essa vaga. E aí a gente deseja uma excelente prova a cada aluno, a cada aluna, para que eles possam também, com a nota do Enem, conseguir acessar isso que a SES Unita vem fazendo ao longo dos últimos 65 anos. Sabe uma curiosidade que eu fiquei aqui? Será que alguém aqui da nossa plateia... Tô vendo que tem gente até com o band-aid na sobrancelha. Será que alguém aqui tentou vestibular na SES? O que você acha na SES Unita? E aí, temos alguma fera SES Unita por aqui? Levanta a mão, fera SES Unita pra gente. Uau! Que maravilha! Aplausos, aplausos. E a gente preparou uma matéria bem bacana apresentando pra você o curso de medicina da SES Unita. Confere. Localizada na Avenida Portugal, bairro universitário em Caruaru, a SES Unita é uma universidade que faz parte da vida de muitas pessoas, formando profissionais cuja capacitação científica, tecnológica, ética e humanista assegura envolvimento, comprometimento e efetiva contribuição para o desenvolvimento da sociedade. É pensando nisso que por aqui as novidades não param. E essa é para você que tem vontade de cursar medicina. Seu sonho agora pode se tornar realidade. Durante quase 2 décadas, Caruaru esteve privada de ter mais um curso de medicina na cidade, devido às políticas públicas vigentes até então. Foi necessário, então, que a SES provocasse o Ministério da Educação, provocasse o Poder Judiciário, para hoje estarmos celebrando a existência de mais este curso de medicina. Entendemos que a SES Unita, com esse passo, complementa a sua oferta de educação superior, oportunizando a que jovens de Caruaru e de toda a região possam fazer aqui os seus estudos médicos. A gente está com a primeira turma em andamento desde o dia 19 de agosto. O nosso curso ele tem um desenho moderno, ele é dividido por eixos. A metodologia da aprendizagem ela é híbrida, então ela favorece tanto o estudante que gosta de aprender com aulas, mas ele é voltado principalmente para as metodologias ativas de aprendizagem. Desde a primeira semana já tivemos contato com as práticas médicas, que os professores, o corpo docente nos surpreendeu com uma simulação de parada cardiorrespiratória. E desde então nós temos contatos nos laboratórios com peças molhadas, com uma equipe docente multidisciplinar incrível. Também tem a questão que a gente está já em contato com indo para UBS, indo fazendo visitas domiciliares junto do pessoal da UBS e tem sempre esse contato já mais próximo. A gente tem ainda o eixo de pesquisa científica, então os estudantes eles vão poder fazer atividades de monitoria, participar em projetos de iniciação científica, realizando pesquisas, não só com os professores da medicina, mas de todos os outros cursos. A gente tem a oportunidade de integrar e de fazer projetos de extensão com todos os cursos da área de saúde, com a odonto, com a nutrição, com a psicologia. Mas olha, para cursar medicina é preciso agarrar as oportunidades e ter como meta o cuidado com o outro. Então, pega essas dicas. Eu agarrei a oportunidade de fazer medicina aqui na SES Unita e não me arrependo. Eu me arrependeria, apesar das dificuldades financeiras, porque tem muitos programas sociais, inclusive, eu me arrependeria de não fazer, porque é a profissão que eu realmente escolhi. Acho que a gente tem que escutar o chamado do nosso coração, não é? Se a gente tem essa vontade, se gosta de cuidar de pessoas, então eu digo faça. Né? Porque eu acho que medicina a gente tem que gostar de gente, a gente tem que gostar de cuidar das pessoas e cuidar um do outro. Então, eu assim, se hoje fosse preciso fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Né? Então, assim, para quem tem esse sonho, vai atrás dele que vai dar certo. Parabéns à SES Unita por essa entrega para Caruaru e região. Quantos jovens serão beneficiados? Quantos sonhos, né? Pessoas que têm ali esse sonho de cursar medicina, de estar aqui pertinho em Caruaru, que ajudou aí tanta gente a realizar esse sonho, mas ainda permanecer aqui no nosso Agreste. Parabéns mesmo, Daci. A gente está muito feliz com a chegada do curso de medicina, mas especialmente porque o curso de medicina chega no momento em que todo o ecossistema de saúde da SES Unita estava muito estruturado. Então, os cursos de nutrição, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, farmácia, já haviam constituído uma rede com a atenção de saúde da cidade e da região que permitiram a chegada do curso de medicina de maneira muito sólida. E a gente está muito feliz com o primeiro semestre do curso, caminhando para essa segunda turma,
com a certeza de que os estudantes já estão desenvolvendo uma formação muito sólida desde esse início. Muito obrigada. Só lembrando que as matrículas são até a próxima terça ou quarta? Até a próxima terça-feira, dia 5, a gente segue com as matrículas. E aquelas que ficaram ali muito próximos da aprovação, mas ficaram na lista de remanejamento, a partir da quarta-feira, dia 6, a gente começa já fazendo a convocação. É importante que estejam atentos, atentas ao seu e-mail, porque por ali a gente vai fazer esse contato para que eles venham também garantir o seu espaço e a sua vaga. Perfeito, obrigada pelo recado. Volte sempre, todo ano a gente quer a César Unita aqui com a gente, viu, no nosso intensivão, né? Estaremos aqui e desejar muito sucesso a cada estudante, a cada aluna que vai realizar o Enem e que a gente tem certeza terá um desempenho. Obrigada, esse é o nosso Intensivão 2024. Gente, hora de um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Intensivão e com essa minha plateia. Feras do Intensivão. E, ó, do lado de cá também, a gente, coreografia. Até já, gente! Esse é o nosso Intensivão, já de volta do intervalo, invadindo a sua TV Jornal Interior. Você que nos acompanha pelas redes sociais, obrigada pelo seu carinho. Tamo junto. Hoje, aulas super importantes aí pra você que quer mandar bem nas provas do Enem. Ó, a turma que tá aqui pra te passar muito conhecimento com matemática, ciências da natureza, suas tecnologias. E, ó, tem alguém com sede aí? Professor, vocês estão com sede? Porque assim, eu vi que tem um monte de água aqui. Acho que a minha produção só não separou os copinhos pra dar água pra vocês. Mas a gente resolve isso, viu? No decorrer do nosso programa, a gente resolve. Vocês estão com sede, minha plateia? Sim ou não? Podem sentar, que agora o negócio vai... Eu ia dizer que ia pegar fogo, mas não dá, porque já tem muita água aqui. Então, eu quero convidar agora para os nossos experimentos de física, eu acho. Ninguém me deu uma colinha, mas eu acho que agora tem muita coisa bacana aqui na sua telinha da TV Jornal com eles, professor Tiago e professor Danilo de Farias. Bem-vindos, professores. Obrigada, mais uma vez vocês com a gente, que alegria. Ó, tem água. Se tiver com sede, tem água. Tem à vontade. Dá pra beber essa aqui? Eu tô com Não aconselho muito, não. Não? A Meu gente Deus não garante do céu. a procedência. Ai, minha Nossa Senhora, professores com vocês. Bom, pessoal, a gente veio aqui mostrar que física é uma matéria tão simples, tão dinâmica, né, Danilo? Sem dúvida que nenhuma. Com uma simples garrafa PET, a gente consegue revisar muita coisa para o Enem, não é verdade? Trazer muita coisa linda. Exato. E assim, pessoal, a gente sabe que ao nosso redor nós temos várias camadas de ar. Essas camadas de ar são fluidos, né? Todos os líquidos, todos os gases são chamados de fluidos. E esses fluidos ao nosso redor exercem em nossos corpos uma certa pressão. Vocês concordam comigo? E é uma curiosidade, inclusive, que muita gente acha que fluidos é apenas líquidos. E, na verdade, não, né? São gases também. Perfeito, Danilo. E aqui, Danilo, gostaria que você me auxiliasse. A gente tem aqui duas garrafinhas, né, tampadas. E eu queria que vocês observassem que nessas garrafinhas a gente tem um furinho. Aqui, né, Danilo? Isso. Agora veja que mesmo com a garrafa furada, a água ela não extravasa. Veja que interessante, né? Eu falei agora há pouco que a gente ao nosso redor tem várias camadas de ar. E esse ar exerce uma certa pressão nessa abertura. E isso impede que a água faça o que todo mundo haveria de pensar, né? Com que ela extravase. Não é isso? É aquela ideia que a gente tem, por exemplo, quando a gente está no quarto com a porta fechada. A janela aberta e a porta fechada. Se você coloca uma cortina na frente, o vento não fica soprando, empurrando a cortina. Quando a gente abre a porta do quarto, o vento passa a entrar. Isso por conta da diferença de pressão exercida pelo ar. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Perfeito, Danilo. Então quer dizer que essa partezinha d'água, da tampa até o furinho, ela exerce uma certa pressão, mas a pressão atmosférica está deixando o sistema em equilíbrio e a água, portanto, não extravasa.
Agora, Danilo, o que é que aconteceria se a gente abrisse essa tampinha? Aí vai começar a molhar tudo. Perfeito. A gente falou agora há pouco que o sistema estava em equilíbrio, mas se nós adicionarmos um pouco mais de pressão, até mesmo com a minha mão, né? Se eu espremesse essa garrafa, com certeza o líquido iria vazar, ia sair um jato d'água, né? Porque vai superar a pressão externa do ar e, portanto, a água vai começar a sair. Mas não precisamos que ninguém esprema a garrafa. A gente vai fazer isso utilizando somente a atmosfera ao nosso redor. Isso. E aqui eu gostaria, Danilo, que você me auxiliasse. A gente vai aqui com muito cuidado, mostrando que a água não extravasa, deixando bem na vertical, tudo equilibrado. E com muita calma, Beleza. a gente vai aqui abrir a tampinha, permitindo que o ar exerça uma pressão aqui no sistema. Não é mágica. Não é mágica, é ciência. Ah, veja só. O ar já começa a entrar em contato com essa superfície, exercendo uma pressão adicional, fazendo com que a água extravase. Agora, veja que interessante. Quando a gente trata de música, por exemplo, um músico, ao ler uma partitura, ele não lê símbolos, ele está escutando música. E quando a gente olha para uma equação física, a gente não pode ver letras ou números. A gente tem que ver uma representação da realidade. Eu falei para vocês que os fluidos, como o Danilo bem falou, os líquidos e os gases, são capazes de exercer uma certa pressão. Toda pressão criada por um fluido é chamada de pressão hidrostática, medida no Sistema Internacional de Unidades, em Pascal. Matematicamente, ela é igual à densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional local e multiplicada por essa altura, que a gente poderia chamar aqui, né, de coluna do fluido. No caso, quando essa garrafinha estava cheia, você tinha uma certa altura de água e essa altura provocava uma certa pressão no orifício pelo qual ela extravasou. Agora, veja que interessante. Se olharmos para a equação, percebemos que isso é um produto. E se nós aumentarmos essa altura, aumentarmos essa profundidade, nós teremos uma pressão cada vez maior. É assim que a natureza responde aqui à equação. Então, quando o Danilo abrir essa garrafinha, que tem um furinho um pouco mais para baixo, né? Eu vou ter uma pressão hidrostática da água maior, fazendo com que o jato d'água saia com uma maior pressão. Perfeito. Veja que o jato ele vai mais longe, ele sai com mais pressão, justamente porque nós temos agora uma maior altura de coluna d'água. Tinha esse furo desse tamanho o tempo todo. Exatamente, estava lá o tempo todo. Nossa, impressionante. E o legal, Danilo, é que a gente não consegue explicar somente hidrostática, pressão com esse sistema, não. A gente pode estudar ondas, né, ótica, ondas luminosas, não é isso? Exatamente, que é o que a gente vai mostrar agora também. Vê só para encerrar essa parte de pressão hidrostática, uma analogia que a gente pode fazer muito simples é quando a gente vai tomar banho de piscina, certo? Quando a gente está com a água próximo aqui, a cabeça está próxima ao nível de água ali da piscina, a gente não sente uma pressão elevada. No entanto, quando a gente mergulha, por exemplo, e a gente vai para o fundo da piscina, a gente sente que a pressão está sendo aumentada, exatamente por conta da quantidade da coluna de água que está exercendo uma pressão cada vez maior. E por isso a gente tem, né, uma pressão mais elevada. Agora, como o Tiago falou, a gente pode também mostrar o comportamento de ondas dentro de fluidos, tá? Então a gente vai ter um comportamento agora semelhante ao que a gente acabou de perceber, no entanto, observando também o comportamento da luz com esse fluido. Não é isso, Tiago? Perfeito, Danilo. A gente sempre escuta, né, que a luz ela viaja sempre em linha reta. Mas existem condições em que a gente pode promover um caminho alternativo para a luz, não é isso, Danilo? Isso, exatamente. Porque assim, a luz, como a gente consegue observar, e é por isso que a gente tem iluminação aqui onde a gente está, é exatamente porque a luz ela vai viajar em linha reta e para a gente ser observada, a luz tem que incidir sobre o nosso corpo, reage com o que a gente tem e ela é refletida chegando até os olhos das pessoas. Isso significa então que a gente está agora com um processo de reflexão da luz para que a gente tenha o processo também de visão. Então agora o que a gente vai observar é como a luz vai se comportar dentro da água, ou seja, na verdade, da passagem do ar para a água e vice-versa. É isso que a gente vai observar. Interessante, né, Danilo? Você falou da reflexão, que é um fenômeno ondulatório, não é isso? A gente se enxerga no espelho por conta desse fenômeno, por exemplo.
E qual seria o fenômeno de quando a luz faz essa passagem de um meio para o outro, né? Exemplo, quando você vai para aquelas praias maravilhosas de Pernambuco, a gente consegue enxergar o fundo do mar, né? Naquelas praias bem preservadas. Qual seria esse fenômeno? A gente chama de refração, certo? Ou seja, a reflexão é quando a luz ela incide e volta pelo mesmo meio, mas a refração é quando a luz ela passa de um meio ao outro, mas a maior característica que a gente tem é a alteração da velocidade da luz. Ou seja, quando ela muda de velocidade, na maioria das vezes ela sofre um desvio, coisa que não é obrigatória. No entanto, esse desvio ele é muito visto dependendo da angulação que a luz faz com a interface do dióptero, que é a separação entre os meios que são transparentes. E é o que a gente vai mostrar agora. Ô Danilo, é por isso que quando a gente coloca uma colherzinha de chá na xícara com o conteúdo lá, ela parece que está meio deformada, meio Isso, partida, exatamente. né? A gente acha que ela está com... uma parte dela está para frente e a outra para trás, né? A gente tem essa percepção diferente com relação aí ao objeto que está ali, né? Legal. E aí, Jailma, eu gostaria de chamar uma pessoa da plateia aqui para poder vir participar com a gente aqui. Vem cá, Evelyn, por favor, para a gente brincar um pouquinho aqui. Vê só, Evelyn vai ser a nossa auxiliar assistente aqui. de palco, né? Tá, eu quero que você fique tampando aqui. Ok. Ela vai levar um choque não, né, professor? Não. Se for é coisa pouca. A gente promete que das 10 vezes que tentamos, Foram pelo menos 9 choques aconteceram. Tá sentindo a pressão, Evelyn? Eu vou posicionar a luz do laser exatamente na saída do orifício que está ali, tá? E diante disso, quando eu disser para ela tirar o dedo, eu acho que está bem posicionado aí já. Tá batendo aí no canudo? Tá? Pronto. Quando eu disser já, tu vai soltar o dedo daí e a gente vai ver como é que a luz ela vai se comportar. O que a gente vai conseguir observar dentro da água, Jailma, é que a luz ela vai ficar presa, entre aspas, dentro da água, porque ela vai sofrer diferentes reflexões dentro da água. O que a gente observa é o fenômeno da reflexão total, tá? Pode tirar o dedo. Olha lá. A água fica aprisionada no jato, né? Isso. A água é como se ela estivesse se curvando, no entanto, não é exatamente isso que está acontecendo. Ela está batendo na interface da água com o ar, no entanto, ela não consegue sair para o ar, porque ela está atingindo o ângulo superior, que a gente chama de ângulo limite. Ela vai seguindo Isso. a onda da água. Se filmar bem de pertinho, você consegue observar que ela está sofrendo várias reflexões dentro da água, certo? E ela se prende ali dentro, tá? Então é isso que a gente está conseguindo observar aí, fenômeno da reflexão total. É isto. Perfeito, que lindo, gente. Olha, a Juca, muita gente vocês poderiam ganhar dinheiro fazendo mágica por aí, mas escolheram ensinar pra gente os truques da física. Adorei. A gente tem. Professores, que experimentos tão enriquecedores. E, deixa eu perguntar aqui a nossa plateia, vocês gostaram? Vocês já sabiam desses truques? Já tinham visto por aí? Já fazem direto na sala de aula. Tem piores do que ele? Tem, com certeza. Professores, muito obrigada pela participação. Obrigadão. Que lindo, né, gente? A gente vê aí na prática esses movimentos da física acontecendo. E é o nosso intensivão, levando muito conhecimento, muito experimento para vocês. Estamos juntinhos com esse programa super especial. E o nosso time de professores do Colégio Diocesano aqui presente, nossas feras diocesanas também. E claro que não para por aqui. Vocês estão sentindo falta aí de mais alguma matéria para a gente aprender? E aí? Aprendemos hoje matemática, vemos aí
Física em Ação. E agora, vamos convidar o professor Renato, mas dessa vez, Paiva. Vem embora, professor Renato, bem-vindo. Mais um ano juntos, viu? Ó, coloquei uma música mais, ó, mais suave pra você, não vai ter bico. Porque os mais comportados, os professores mais comportados tiveram direito a uma entrada digna. Viu? Só os lá do primeiro bloco que a gente... A galera bagunça demais. A biologia tá só mais tranquilo, né? Então, se for a natureza em si... A controvérsia mais... Há uma equipe extremamente tranquila. Eu quero saber o que é que hoje a gente pode dar de dica final aí pra essa esfera que semana que vem vai fazer. Ok, Jailma. Então... O Enem. Para a biologia, nós temos a parte de impactos ambientais, de poluição, de saúde ambiental no geral, muito evidente, né? E uma área também que chama muita atenção agora para as questões do Enem, de alguns anos para cá, é a parte de biotecnologia. Então, é nesse viés que nós vamos dar as dicas de hoje. Simbora. Simbora. Então, vamos lá. Bom... Então, a primeira temática, pessoal, é poluição e a questão de impactos ambientais. Primeiro, muitas vezes a gente fala poluição, e a gente não tem noção do que é poluição, a palavra. Então, poluição é toda e qualquer perturbação que exista no ecossistema, seja a colocação ou a retirada de algum componente biológico ou não, para trazer essa disfunção no ambiente, certo? Então, houve uma divisão aqui básica entre três cenários, né? Poluição do ar, poluição do solo e poluição da água. Lembrando, pessoal, que esses poluentes, eles podem ser do tipo físico, químico e biológico, tá? Então, a primeira questão aqui fala sobre poluição do ar e os gases de efeito estufa, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, dióxido de carbono, que é um dos principais gases emanados pela ação humana, tá? Então, dependemos do controle da emanação, então muito foco hoje nas questões ambientais, né, voltadas para a emanação do dióxido de carbono e o seu controle, ou seja, a não destruição do verde em relação à absorção desse dióxido de carbono para o controle. Então temos também a questão do metano, né, metano, um gás que geralmente se produz com atividade bacteriana, perdão. E aí, então, pode ser no ambiente ou até mesmo no trato intestinal de alguns animais, tá? Como os bovinos, nós temos esse exemplo. A questão dos CFCs, que foi utilizado por muito tempo na indústria, né? Fabricação dos aerosóis, então, de gases de refrigeração. Então, muito importante também essa dica para a questão de poluição do ar. A questão da poluição do solo. Então, a gente, professor, em relação à contaminação do solo, pode ser química, biológica. Tá? Então, muitas vezes, o uso intensivo dos defensivos e fertilizantes acabam trazendo um enriquecimento de nutrientes e uma mudança na microbiota natural das bactérias que fazem um equilíbrio no ambiente do solo. E a questão dos despejos. Então, muitas vezes, quando se despeja algum poluente, no caso físico, né, a questão de resíduos, você pode causar um assoreamento, nos rios, e aí então você, diminuindo essa profundidade, acaba trazendo mudança de temperatura, de incidência luminosa, como o pessoal de física estava falando. Isso interfere diretamente no ciclo energético desse ambiente. E muito importante é a questão da água. Então, e aí entra fortemente a questão da poluição química, física e biológica. Então, você tem desde o descarte de resíduos sólidos, que acaba interferindo nos corpos d'água, mas também a questão da poluição biológica. Então, quanto mais poluentes de origem biológica se produz, maior o problema com patógenos. Então, se eu despejo muitos componentes biológicos, eu trago também a questão de um processo que é muito comum se falar, que é a eutrofização. Então, eutrofizar quer dizer enriquecer de compostos fosfatados e nitrogenados, trazendo desequilíbrio nesse afloramento, por exemplo, de microalgas. E também a questão sobre a biomagnificação trófica ou biomagnificação, que é um elemento, né, químico ou físico, geralmente físico, que passa pela cadeia alimentar sem que seja absorvido ou bioassimilado, certo? Então, também a questão da poluição térmica. Então, existe a questão dos organismos vivos,
né, que depende de temperatura ótima, tanto para a sua questão metabólica como para a sua reprodução. Então, se há, por exemplo, uma indústria que despeja água, devolve a água de reuso para o ambiente e provoca essa poluição térmica, eu posso acabar, tá, o fluxo de energia naquele ambiente. Na segunda dica, eu tenho a parte de biotecnologia. Tá? Por exemplo, a questão da saúde, diagnóstico. Então, por muitas vezes, a gente, poxa, de onde veio o primeiro antibiótico? Né? É a descoberta de um micro-organismo que liberou uma toxina que acabou impedindo o crescimento microbiano das bactérias, como um organismo fúngico. A questão, por exemplo, da fabricação de insulinas, de medicamentos. Nós temos também a parte ambiental, tecnologia para a produção de novos combustíveis, menos poluentes, combustíveis verdes, né? Como a gente fala hoje, com uma pegada ecológica, né, mais avançada. Então, liberando menos dióxido de carbono, questão de enxofre no ambiente, como o Manuel vai falar daqui a pouco. A questão da agropecuária, a inserção de genes, tá, novos, no caso, organismos geneticamente modificados, os transgênicos, para ter melhor aproveitamento desses animais. E, por último, a questão de alimentos. Alimentos, a questão dos aditivos químicos, né, novos aromatizantes, para que possam enriquecer e melhorar esses alimentos na sua base. Professor, basicamente, seguindo essas dicas, os alunos aí que já printaram... Sucesso garantido, porque a parte ambiental, a parte ecológica, ela é muito importante, que ela acaba entrando em outras disciplinas de ciência da natureza, como química e física. E enriquece bastante para... A gente não tem nem noção do que é que vem aí na redação. Sim. A gente não tem noção do que é que vem aí no contexto geral da prova, né? Mas aí, diante desse nicho, né, desse núcleo que a gente está falando de ciências da natureza, super importante ficar ligado nessas orientações. Então, é uma excelente prova para todos os feras, né? Então, que nesse segundo domingo eles possam obter êxito. Tá? Amém, né, professor? Todo mundo assim, ó, de dedos cruzados. Sim. Que coisa boa. Professor, as dicas que todo ano, fera, pelo amor de Deus, preste atenção nisso aqui. Guarde isso como se fosse uma bíblia, né? Exatamente. Dentro do seu caderno, que quem está aí testando por experiência, fazendo pela primeira vez, eu ainda sou do primeiro ano. Eu sou treineiro, né? Então, treineiro ou não, treineiro. Tá focando na unidade certa, na parte de biologia que tem muita abrangência. Obrigada, professor Obrigado, Renato. mais uma vez. Volte Obrigado, sempre. Já é de casa, né? Já tinha que estar aqui na casa dele, professor Renato. Mandando muito bem com essas dicas maravilhosas para vocês. Tá gostando do nosso programa? Agora eu tô sentindo falta de mais uma disciplina para o fechamento das nossas ciências da natureza. Bora estudar química? Bora, gente! Revisões de química agora pra gente. Vem aqui, professor Manuel! Sobe o som pro professor! Bem-vindo! Tudo bom? Tudo bem, professor? Mais uma vez, né? Com muitas dicas para os nossos telespectadores, os nossos feras. Tá certo. É um prazer mais uma vez estar aqui contribuindo para o êxito aí desses nossos feras aí. Já quero dizer que estou com um bocado de saudade já, que tem muitos feras aí dos terceiros anos deixando a gente esse ano. E vamos embora. Fofura. Vamos embora começar aqui para dar tudo certo. Simbora, o que é imprescindível para o aluno que como vocês viram viu aí, química todo ano e agora olha. Como vocês viram aí a parte de ciências da natureza, né, química, física e biologia. É interessante você observar que, às vezes, cai uma questão e você fica na dúvida. Essa questão foi de química, essa questão foi de biologia ou foi de física. Mas lembre que é ciências da natureza. E uma pegada muito importante aí é essa parte de química ambiental, que eu vou falar com vocês também, certo? Essa parte de química ambiental, dando enfoque aí nas substâncias que causam essas poluições, tá certo? Perfeito. Então, vê só, quando nós falamos aí de química ambiental, vocês viram aí na aula do professor Renato de Biologia, que ele falou aí poluição do ar. É interessante que quando você queima aí os combustíveis fósseis, né, aqueles combustíveis derivados do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, você tem a produção de óxidos, tá certo? Dióxidos de enxofre e dióxido de nitrogênio principalmente, porque lembre aí o seguinte, a chuva natural, ela é uma chuva ácida, certo? Mas é uma acidez que não causa impactos ambientais tão graves. Porque o pH dessa chuva ele é menor que 7 e maior que 5,6.
Porém, quando você queima os combustíveis fósseis, você vai observar que formam aí os óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o CO2. Então você observa aí claramente que esses óxidos eles vão reagir aí com a água da chuva e vai precipitar a formação, por exemplo, da chuva ácida. Essa chuva ácida, ela realmente causa impactos ambientais mais sérios, como por exemplo, modificação do pH do solo. Tem determinadas espécies aí de plantas que precisam de um pH ideal. Então, o que é que acontece? Quando essa chuva ácida cai, que ela tem um pH menor que 5,6, vai modificar o meio necessário para o desenvolvimento aí dessa espécie, tá certo? Outra coisa, você tem também desgaste dos monumentos históricos, feito principalmente de carbonato de cálcio, tá certo? Você tem desgaste nas pinturas de automóveis, tá certo? Você tem modificação no pH da água de lagos, de rios. E é interessante que essa chuva ácida, ela não só fica restrita a esse local de grande poluição. Os ventos levam essas chuvas para regiões próximas. Você tem verdadeiras aí imagens, se você procurar, de plantações todas destruídas, né, sem nenhuma folha. Então, outra coisa muito importante nessa parte de química ambiental que você deve estar atento aí e atenta é a parte, por exemplo, da camada de ozônio. Você tem aí o cloro, né, do CFC, clorofluorcarbono, que quando ele é liberado, ele funciona como um catalisador. Por quê? Ele vai lá destruir o seu ozônio, transformando ele em oxigênio, e depois ele é regenerado, tá certo? Ele é um radical livre que se forma ali. E o buraco na camada de ozônio, associando aí com o efeito estufa, você tem o quê? Um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura, o que é que ele vai ocasionar? Primeiro, derretimento das calotas polares, aumento dos níveis dos mares, dos oceanos. Então, é interessante que, se essa temperatura aumenta muito, você já vai ter algum problema. Em várias espécies, elas podem desaparecer, porque elas não resistem a esse aquecimento muito elevado. Então, é muito interessante você estar atento aí também na formação do smog fotoquímico, que você associa muito aí à produção do ozônio, tá certo? Você vê aquele nevoeiro, às vezes você vê nessa cidade como, por exemplo, São Paulo, aquele nevoeiro, aqueles são gases tóxicos, são gases poluentes. Então, essa parte de química ambiental, galera, ela é muito importante. Ela cai sempre, transita muito aí nessas áreas, certo? De química, de biologia, até na própria física, porque às vezes ele trabalha aí com gases e você vai precisar fazer lá uma continha, um cálculo estequiométrico com a equação de Clapeyron, que você trabalha tanto em química quanto em física, né? Aquela famosa por você nunca rezei tanto. Então é interessante o Fera aí nesse momento, ele dá enfoque aí nesses conteúdos mais significativos, que têm maiores frequências. Então, química ambiental, eu posso falar com vocês também sobre forças intermoleculares, isso cai bastante, galera. Às vezes a questão não é diretamente envolvendo, por exemplo, força intermolecular, mas se você está atento lá no dipolo induzido, dipolo-dipolo, íon-dipolo, cai bastante. Já que nós estamos falando aqui de química ambiental, muito cuidado aí nos descartes desses materiais, como pilhas, por exemplo. Por que não devemos descartar a pilha no lixo comum? E sim no papa-pilha, procurar um local onde tem. Porque ali tem metais pesados, galera. Esse metal pesado, ele tem um poder aí da bioacumulação, que você viu com o professor de biologia, Renato, ou magnificação trófica. Esse metal, ele é transmitido, entre aspas, ao longo da cadeia. Então, por exemplo, você vai se alimentar de um peixe que lá, devido ao garimpo, mercúrio, ó, você está ingerindo mercúrio, que no seu organismo vai causar mal, tá certo? Então, é isso aí que eu peço para o Fera, ele ficar muito atento aí nessa parte de química ambiental, nessa parte de forças intermoleculares, que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. E que Deus abençoe a todos e todas. Professor, que dicas maravilhosas. E também essa reflexão, né? O que a gente percebeu é que vocês trouxeram muita reflexão sobre a importância da gente cuidar do meio ambiente, sobre como é um processo que, se eu não faço a minha parte, lá no fim, isso volta para mim como uma forma negativa também, né? É uma mensagem do universo para tudo isso. Com certeza. A gente tem que ter muita responsabilidade aí nessa parte de descarte de lixo, não estar jogando, por exemplo, pilhas, que eu falei aqui, no lixo comum. Não é? A gente devia fazer uma seleção realmente aí do que vai jogar desse lixo, do que pode ser reciclado, do que não pode. Isso é muito importante para o meio ambiente. Ele agradece bastante. Isso da camada de ozônio, por exemplo, e uma viagem que eu fiz
para Fernando de Noronha, eu cheguei lá e disse, meu Deus, eu não sabia que eu enxergava tão bem. De tão limpo que estava, assim. A gente vê que tá diferente, realmente. O ar, a atmosfera, é tudo diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, na capital, Recife, né? Então, se a gente for comparar, é visível, né? Para quem tiver oportunidade. Com certeza. Você tem a queima principalmente de combustíveis fósseis, né? Devido à frota de veículo, que é muito grande. Queima muito gasolina, muito óleo diesel. Então, realmente, você vai produzir muitos desses óxidos que, dependendo da hora, você realmente percebe, a visibilidade dela fica com dificuldade. Vamos ver se os feras aqui tiveram suas dúvidas esclarecidas. Tudo ok com vocês? Levanta a plaquinha. Posso liberar o professor Manuel? Agora eu não entendi o negócio. Por você, nunca rezei tanto. Isso ficou martelando aqui na minha cabeça. Porque, na realidade, tem outra frase, né? Mas a gente não pode falar, entendeu? Existem outras frases, mas assim, né? Não é bom a gente falar essas frases, não, né? Para preservar nosso emprego, né? Mas por você, nunca rezei tanto, dá para você usar também. Ou pavê nunca resultará em torta. Tem outras, tá certo? Obrigada, professor. Mais uma vez com a gente. Olha, gente, dicas de ciência da natureza foram dadas para vocês, suas tecnologias, matemática também. E agora, só quero dizer a você que estamos chegando ao fim com o nosso Intensivão 2024. Mais uma maravilhosa edição, graças à nossa plateia. E olha só, claro, eles são um show à parte. Muitas palmas para os nossos professores do Colégio Diocesano. Obrigada também ao nosso pró-reitor da SES Unita. Olha só, gente. Quero desejar a você uma ótima prova, que você mande muito bem nas provas do Enem. Você está preparadíssimo aqui com as dicas da TV Jornal Interior. E ótima prova para você. Até ano que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui com o nosso Intensivão SJCC.